Repórteres do Poder, o seu podcast sobre os bastidores do jornalismo político brasileiro. Oi, pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Repórteres do Poder, onde a gente discute o jornalismo político no Brasil. Desta vez a gente recebe o jornalista Tasso Franco, que foi jornalista no Jornal da Bahia, no Tribuna da Bahia, editor de política do Jornal à Tarde, fez assessoria de imprensa e também atuou em diversas campanhas políticas na Bahia. Tudo bem, Tasso? Tudo. Vamos começar pela sua trajetória. Você nasceu em Serrinha? Eu nasci em Serrinha, mas estou aqui desde 1963. Eu formei em jornalismo em 71 pela UFBA. E você já falou aí, trabalhei um bocado de jornal. Depois fiz algumas assessoria de imprensa, depois fiz algum marketing político e depois fui para a prefeitura, fui o secretário de comunicação no governo em Baçaí e de lá saí em 2004 e depois botei um site que é o Bahia Já, onde eu estou até hoje, entendeu? Entendi. Vamos começar aos poucos. Você já em Serrinha já editava jornais, né? É a partir daí já que começa o jornalismo na sua vida, que entra o jornalismo? Não, em Serrinha eu fiz o curso de ginásio, entendeu? Aí depois fazia aqueles jornais de colegiais. Agora, meu pai era jornalista autodidata, entendeu? Mas aí é outra história. Na época que eu comecei a fazer jornalismo, já não existia o jornal Serriense, entendeu? Então, quando eu vim para aqui, aí entrei na área do jornalismo profissional e me desliguei de Serrinha, porque o jornalismo aqui, eu não tinha como voltar para lá para fazer jornalismo lá, entendeu? Aí Entendi. continuei fazendo aqui. Você já começa no Jornal da Bahia ou você começa em outros veículos aqui em Salvador? Quando eu entrei na escola, em 68, uma das recomendações dos próprios professores, o curso era muito teórico. Naquela época era a Faculdade de Filosofia da UFBA, tinha um curso de jornalismo. Você formava em bacharel em jornalismo. Aí os próprios professores diziam, olha, se você quer aprender jornalismo de fato, você vá para uma redação. Porque aqui nós não temos a parte prática, aqui é mais teoria. Então, eu só não, vários meus colegas foram para jornais, para revistas, alguns que gostavam de rádio foram para emissoras de rádio. Naquela época a televisão estava ainda começando e tal. Então, eu fui para o Jornal da Bahia. Eu morava no Bangala, que é aí perto. Aí eu fui para o Jornal da Bahia. Mas eu fiquei lá no Jornal da Bahia um período de. Naquele tempo você não se. No, o Foca, você não. O patrão não assinava a carteira. Você ficava lá um tempo, ficava 6 meses, às vezes até um ano. E aí, quando eu estava lá, surgiu o burburinho que ia ser lançada a Tribuna da Bahia. E a Tribuna. Aí eu me mudei para a Tribuna da Bahia, porque a Tribuna da Bahia comecei mais ou menos em abril de 69, e a Tribuna foi sair em novembro de 69. Aí, quando saiu a Tribuna, o Elmano, que era o dono da Tribuna, assinou a carteira de todo mundo. Então, isso foi uma. E eu ainda estava estudando na faculdade. Aí, nessa época também, o reitor, que era Roberto Santos, havia muitos movimentos políticos nessa época, ele fez uma reforma no curso de jornalismo, criou a escola de biblioteconomia e comunicação e aumentou o curso, que era de 3 anos, aumentou para 4 anos. Então, nós saímos de Nazaré e fomos para o Canela, onde era a escola de jornalismo, inicialmente ali na esquina da reitoria e depois ali para o campus. Entendeu? Aí aumentou mais 2 anos. Então, quando eu me formei, eu já estava na tribuna já com carteira assinada e tudo, entendeu? Então, foi uma coisa importante, porque a carteira assinada abria a porta para você comprar coisas para você. E aí foi aí que eu comprei até um apartamento. Você tinha um documento para se apresentar e tal. Hoje está tudo mais fácil, mas naquela época você tinha que apresentar um bocado de documento e tal, aval, avalista. E, claro, você com a carteira assinada era meio caminho andado, né? Que você tinha uma documentação para mostrar que você era um trabalhador. E você já começou fazendo jornalismo político, não? Não. Eu comecei no jornalismo de cidade. Quase todo foco começa, na redação começa no jornalismo de cidade. E depois rapidamente, passei para ser chefe de reportagem, porque a tribuna estava começando, estava mudando muita coisa, entendeu? Então você dava aqueles saltos. Um ano depois eu já era chefe de reportagem. Então o próprio jornal e o editor-chefe ia vendo que eram os jornalistas assim mais que se interessavam mais pela profissão. Havia muitos estudantes de economia e de direito
nas redações, entendeu? Então, aí já fui para chefe de reportagem, só fui entrar no jornalismo político. Aí, como jornalista de cidade, eu fiz algumas coberturas políticas, mas foram poucas. Uma delas foi quando eu tive uma aproximação com o mundo político, que o governador era Luiz Viana Filho. E ele dava um coquetel no final do ano, no Palácio da Aclamação, para a imprensa e tal. Aí eu fui o Quintino disse, vai lá nesse coquetel, quer que você vai cobrir esse coquetel? Aí eu fui, entendeu? Aí eu conheci um pouco mais o mundo da política, como era e tal, e aí só fui entrar mesmo nesse mundo da política já em 1900 quando Roberto Santos foi nomeado governador. Aí eu trabalhava também, nessa época, no Departamento de Cultura da Universidade Federal. E Roberto Santos era amigo de Otto. E mais Otto era uma pessoa que tinha complicações na justiça militar. Então ele me indicou para fazer uma assessoria de governador eleito, quer dizer, eleito pela Assembleia e nomeado pelos militares. Só que entre a eleição e até a nomeação demorava uns 5 meses por aí, entendeu? Então aí eu fui fazer uma assessoria para Roberto Santos. Aí eu me aproximei dos políticos, porque todo mundo ia lá, etc. E tal. E aí depois eu fui, inclusive, trabalhei um tempo no governo Roberto Santos, depois saí. Aí só fui voltar para a política em 88, aí já na tarde, jornal à tarde. No Jornal à Tarde você foi editor de política. É. E como é que foi fazer a cobertura da política no Jornal à Tarde? Olha, na tarde também aconteceu uma coisa curiosa. Eu era, na verdade, editor de cidade na tarde. E aí houve uma substituição lá de um editor. O Jorge Calmon disse: Olha, eu queria que você fosse para a editoria de política. Eu digo: Mas, doutor Jorge, eu não tenho ainda muito conhecimento da política. Eu falei: Não, mas eu quero que você vá, porque você já tem os macetes da editoria de cidade. Aí eu fui para ser o editor de política. E tinha dois repórteres, que era o Davi Oliveira, que está em Brasília hoje, e Raimundo Machado, que está hoje aposentado, entendeu? E depois entrou o Valmir Palma, entendeu? Então, aí eu fiquei lá uns 2 anos na editoria de política, aí depois saí. Daí eu saí e fui fazer uma campanha política de Pedro Irujo. Sim, mas vamos falar do À Tarde. O À Tarde sempre foi diria assim, um agente político importante na Bahia, né? Inclusive o fundador, Simões Filho, foi ministro e tal. Como é que você vê essa força política que tem o jornal À Tarde na Bahia? Olha, o meio impresso era o meio mais forte que tinha na imprensa de uma forma geral, não só na área política, mas em toda na área da economia, na área de cidade. Isso vinha a ver desde a República Velha. Aí depois, com o advento da televisão, a televisão começou a entrar mais. Mas mesmo assim, ainda nessa época, aí, 1980, 1990, era o veículo mais importante, o impresso, de uma forma geral, não só a tarde, mas a tarde era o mais importante de todos. Mas eles tinham muita força porque as pessoas liam muito jornal. E o jornal à tarde, ele tinha uma circulação que era espacial. Ele tinha o Arthur Couto tinha feito uma circulação para o interior, mandando caminhonetes levar o jornal. Então, o jornal também funcionava como pauta para os veículos do interior, sobretudo as emissoras de rádio. E as rádios de Salvador também. E muita gente usava a tarde para fazer suíte, para fazer desdobramentos, entendeu? De notícias políticas, de crimes, de cidades, etc. E à tarde, como tinha maior estrutura, maior quantidade de repórteres, tinha maior estrutura de mobilidade para lá, para cá, então era o mais forte. Esse que é o poder da tarde, entendeu? Aí depois ele caiu em função dos novos veículos de comunicação que entraram, e aí, evidente, aí o jornal caiu, entendeu? Hoje você vê que os veículos impressos de uma forma geral, eles caíram, perderam a força, porque as pessoas também deixaram de comprar. Com a internet, com o uso da computação, então, se antigamente você ia num local, num consultório, no ônibus, você via as pessoas lendo jornal, mas você não vê ninguém mais lendo jornal. Até os vendedores de jornais de rua desapareceram, entendeu? Então,
evidentemente que houve uma mudança de sintonia e os veículos impressos perderam a força. Você escreveu um livro chamado O Círculo do Poder na Bahia. Foi publicado em 1990, não é? O que é que levou você a escrever esse livro? Olha, eu fiz a campanha assessoria de imprensa de Valdir Pires. Essa foi uma campanha demorada, foi a campanha mais demorada que aconteceu na Bahia. A campanha de 1986 você fez para Valdir? Eu fiz assessoria de imprensa para ele. Só que eu fazia assessoria de imprensa também ligada à área política e ao marketing. Porque essa campanha, na verdade, Valdir era ministro do governo Sarney, era ministro da Previdência. E aí ele lançou uma campanha publicitária, aí eu já estava dentro dessa campanha publicitária, que era o déficit zero da Previdência. Então, quando ele lançou essa campanha, já antes de 1986, 5, então nós fomos ambientando isso. O assessor de imprensa dele era Dalto Gordinho, que era aqui da Bahia, lá em Brasília. A gente ia para lá, porque a DES 2000, que na época era a DIE, a agência que fazia o meio de campo com ele. Então, quando a campanha propriamente dita começou em 2 de novembro de 1986, então foi uma campanha que foi até outubro de 86. Então, eu acompanhei toda essa campanha, viajei bastante, tinha um comitê, eu era quem coordenava o comitê político dessa campanha, na parte de jornalismo. Tinha vários jornalistas que integravam esse comitê, que não trabalhavam na campanha, mas integravam o comitê, entendeu? Antônio Jorge, Joca, etc. Então, aí eu fui anotando muita coisa e tal, fazendo muitas viagens, fazendo reuniões e tal, e aí eu disse, olha, quando terminar essa campanha eu vou preparar um livro, porque eu tenho muito material para isso. Aí eu, nesse tempo, depois da campanha de Valdir, eu passei uma temporada em Londres, aí levei o material e lá eu formatei, coloquei o que tinha que colocar no papel, e na volta eu fiz mais uns ajustes, e aí uma dificuldade enorme de publicar, porque um livro político, né? Tinha uma pessoa que chamada Washington, que tinha uma gráfica. E o Washington era uma pessoa que ajudava os jornalistas a publicar coisas e tal. Eu acertei com o Washington e conseguimos fazer uma tiragem de 1.000 exemplares. Entendeu? Aí lancei e tal, e fui vender aqui e acolá, e eu ainda imaginei poder fazer depois, dar uma sequência, porque depois teve o governo, a campanha de Antônio Carlos, depois teve a campanha de César Borges, de Paulo Souto e tal, e esse material eu também acompanhei, algumas dessas campanhas eu fiz, É mas isso. aí eu não tive mais fôlego para escrever e fazer. Aí fiquei nesse livro aí só do Valdir, da campanha de 86, que é um livro que eu acho que tem muita informação e tem sido objeto de estudos de vários cursos e tal. De vez em quando me pergunto se eu ainda tenho, de vez em quando eu ainda tenho alguns aí eu entrego, vou lá, faço algumas conversas e tal, entendeu? Porque muita coisa eu ainda me lembro dessa campanha. Eu tenho esse exemplar aqui, inclusive, e um trecho que você diz é que Antônio Carlos não quis ser candidato em 86 porque ele tinha medo de perder para Valdir. O Valdir saiu muito forte em 86. O Antônio Carlos, ele, na verdade, ele não esperava aquela força que veio o Valdir, e o Valdir fez uma composição, tal como o Wagner fez recentemente, e juntou o pessoal que era um pouco carlista, Viviana, Nilo Coelho, né? E aí juntou Jutaí, Rui Bacelar, deixou o Antônio Carlos desguarnecido. E o governador era João Duval. João Duval queria colocar um candidato, impor um candidato, colocar um candidato dele, e aí o candidato foi Josafá. A campanha já começou praticamente perdida. Na primeira pesquisa que a gente fez, em abril, o Ibope dava Valdir com 74%. E aí a gente, quando mostrou a Valdir, ele disse, rapaz, eu vou divulgar isso. Rapaz, é a pesquisa do Ibope. Na época, o Ibope foi contratado para fazer isso. E aí ele mandou repetir a pesquisa. Nós repetimos a pesquisa. Quando foi no mês de maio, aí eu fiz uma reunião, convoquei a imprensa, chamei, levou o Valdir e tal, e nós divulgamos. Era Valdir com 74% e Josafá com 25%. Olha, foi Antônio Carlos disse que era uma maluquice, João Duval disse que aquilo era uma invenção e tal. E
o resultado final da eleição foi esse, 75-24, entendeu? Então, porque não houve alteração. O Valdir, cada dia, foi pegando mais gente, mais vinha dessa base. No interior, tinha lugares que o Valdir fazia 2, 3 comícios por noite, ia terminar 3, 4 horas da manhã. E veja só, não tinha negócio de sanfona, nem trio elétrico, nada não, era só discurso. As pessoas ficavam na rua esperando. Tinha um locutor que fazia aquela zoada de campanha, mas, entendeu? Então, foi uma campanha que o Josafá estava perdido desde o início. Entendeu? Não foi uma campanha fácil, porque teve que ser andado no estado todo, entendeu? Um esforço muito novo físico. No início não tinha condições de andar, era de carro, depois se arranjou um avião. Mas a campanha começou vitoriosa e terminou vitoriosa, entendeu? Então, Antônio Carlos ficou, na época, ele deu a entender que o derrotado tinha sido o João do Volta, que tinha colocado Josafá. Josafá, coitado, não tinha culpa de nada, porque o Josafá entrou para atender, mas ele não tinha. Até a linguagem dele estava defasada, né? Quando Valdir renunciou para ser com aquela ideia de ser, só podia consertar a Bahia se consertasse o Brasil, e ele aí foi candidato inicialmente era pré-candidato à presidência da República, depois aceitou ser candidato a vice de Ulisses Guimarães, passando o governo Panilo Coelho, aí o Antônio Carlos voltou a respirar, entendeu? E começou já meados do governo de Nilo Coelho, começou a criticar e tal, e reconquistou o poder pelo voto em 90. Essa eleição de 1986, você considera uma das mais emblemáticas da Bahia? Sim, sem dúvida. Porque ela foi a primeira eleição fora da Lei Falcão. Existia uma Lei Falcão na época do regime militar que você não podia fazer nada. Na televisão era um santinho, você colocava o nome do candidato e o número. E você não tinha maneira de divulgar mais nenhuma. Com a abertura em 86, o marketing ele foi uma coisa fantástica, porque foi uma abertura que não havia disciplina como há hoje já. Então você podia fazer tudo, você podia fazer comício, você podia gravar comício, você podia fazer entrevista, você podia fazer bandeirada, você podia distribuir camisa, entendeu? Quer dizer, era um negócio aberto. Emissora de rádio, você podia fazer o que você quisesse. Você podia fazer externa, fazer gravação externa, interna, estúdio, entendeu? Então, foi uma coisa que nós estávamos... ninguém estava preparado para isso aí, nem todo mundo foi aprendendo no decorrer da campanha, mas foi aprendendo. Uma campanha foi longa, então, no final, estava todo mundo já afiado, tranquilo, e Valdir era bom de conversar, de falar e tal, entendeu? Então, foi o marketing, o início do marketing, desse marketing moderno, aconteceu em 1986. Você pensa sobre a cobertura política das décadas passadas, décadas de 70, 80, 90, e como é que você compara em relação à cobertura política de hoje? Hoje você tem um site Bahia Já. Como é que você vê essa cobertura, Tasso? Há muita diferença? A cobertura em si não há diferença. Você tem que ir na Assembleia, você tem que frequentar as sessões da Câmara, você tem que ter as fontes de deputados, você tem as fontes de gente do governo, você tem que ter a fonte da oposição. Isso aí, a notícia ela não muda nesse aspecto, né? Mas mudou o operandi, o modus operandi. Hoje, a gente ia para a Assembleia e tinha um time para fechar o jornal, que era meia-noite, 11 horas, você tinha que entregar a página fechada. E esse material só ia circular no outro dia, entendeu? Então, hoje, você está na Assembleia, um deputado faz um discurso lá ou faz um pronunciamento, qualquer coisa, você grava ali na mesma hora, e na mesma hora você põe no site. Então, é uma coisa instantânea. E os próprios deputados, governador, secretários, vereadores, etc., usam também esses veículos, entendeu? Então, a rapidez na informação é muito grande. Aí você tem que ter agilidade e também você tem que ter discernimento para você não entrar em furada, entendeu? Esse é que é o diferencial. Mas a apuração da notícia, a conversa, essa
é basicamente a mesma, entendeu? Agora, esse modus operandi é completamente diferente, né? Eu me lembro que quando eu era editor, às vezes o Machado chegava da Assembleia, o Davi, eu ficava cobrando lá 9 horas. Vamos, rapaz, cadê a matéria? Cadê? Vamos, libera aí, vamos ter que fechar 11 horas. O Renivaldo, que era o editor da primeira página, ficava pressando, vamos embora, vamos embora, vamos embora, entendeu? Hoje isso acabou, entendeu? Porque deputado falou, na mesma hora você põe. Até agora mesmo o governador lançou aí um WhatsApp para passar informações mais rápidas, entendeu? E os próprios políticos estão fazendo isso com muita frequência, entendeu? Então, isso é uma mudança substancial, mas você tem que ter cuidado na hora de divulgar, na hora de colocar no seu veículo, porque tem muitas peculiaridades por aí. Mas você acha que a cobertura se tornou mais superficial? Não, não vejo assim, não. Eu acho que ela continua no mesmo patamar, entendeu? Não tem muita diferença, não. Mas você vê diferença entre cobrir a política da época de Antônio Carlos com a política de hoje do PT? Ou você acha que não há distinção? Bom, as distinções são poucas. Quem está no poder exerce o poder, entendeu? Então não há muita distinção, não. Você vê todo mundo falar que Antônio Carlos era autoritário, que era isso, que era aquilo. Pois se pratica a mesma coisa. Agora mesmo o governador mandou um projeto para a Assembleia Legislativa, solicitando autorização para um aumento do ICMS. É uma coisa importante, aumentar o ICMS em 1,5%, de 19% para 20,5%. É uma carga tributária pesada, que vai impactar em tudo. E mandou para ser votado na urgência. Quer dizer, o que é isso? Ninguém vai discutir nada. Já teve o primeiro embate lá na urgência. Então, para a semana, o projeto é votado. Entendeu? Então, qual é a diferença que tem isso para a época de Antônio Carlos? Antônio Carlos fazia a mesma coisa. Entendeu? Isso é uma coisa, é uma praxe na Assembleia, no governo do Estado. Não é só foi esse projeto, não, são vários, vários. Esse é um que eu estou citando. Agora mesmo teve um outro recente, o Programa da Fome. O governador lançou um projeto, Programa da Fome, sem projeto de lei. Lançou lá atrás, quando ele assumiu logo. E foi mandar o projeto de lei agora. Nós estamos no mês de novembro. Então começou um programa que ele começou, é um programa, ele solicitando as pessoas que ajudassem, as empresas e tal. Mas não tinha um orçamento, não tinha um projeto de lei, não tinha uma definição clara do que era. Então, no fundo, quem está no poder quer governar, entendeu? Então, não tem muita diferença, não. Quando o Wagner assumiu o governo, se falava muito que Antônio Carlos era autoritário em relação a comandar o judiciário, não sei o que. Foi o que aconteceu. Mesma coisa. Não prosperou nenhuma ação contra o governo Wagner na justiça baiana. Ele fez a mesma coisa. O Antônio Carlos juntou lá com a turma amiga e tal e seguiu o barco. Então, funciona assim, meu amigo. E nessas horas o jornalista tem que meio que se despir dessa carga ideológica, né? Dessas roupas ideológicas, vamos dizer assim. O jornalista fica no meio do fogo, entendeu? Mas não tem como você dizer que vai alterar alguma coisa. Não, não vai. Você vai. Eu vou fazer um comentário aqui no meu site de que o governador mandou um projeto, posso até fazer, mas em termos moderados, porque vai ser aprovado. Não vou. Nós, a imprensa, de uma forma geral, perdeu o poder que havia anteriormente. Hoje, nós perdemos o poder. Quando você dava uma nota no jornal, tinha uma repercussão muito maior do que tem hoje, entendeu? Mas muito maior, uma coisa muito repercutia, tal. Hoje, o que é que repercute? Pouquíssima coisa, entendeu? Então é isso. Não há uma distância substancial, não. Ao que você atribui essa perda de poder da imprensa? Por que a imprensa perdeu esse poder? Eu atribuo isso ao seguinte: em certo sentido, houve eu chamo de democratização da informação, que as pessoas têm tantos veículos hoje, tem tanta informação espalhada, e que os próprios parlamentares, governador, secretário, etc., utilizam esses veículos da internet e a rede social, e que isso diminuiu o nosso poder. Pronto.
É porque, Ele não tinha. na realidade, os políticos já não precisam mais da imprensa para se comunicar diretamente com o eleitor, né? Esse é um erro, mas eu acho que continuam precisando de assessor de imprensa. Eles acham que não, alguns não têm. Eu diria até que a maioria hoje não tem. Mas você acha próprio, eles se acham próprios jornalistas, pode falar e tal, entendeu? E tem gente, inclusive, colocando coisa na internet, nas redes sociais, dizendo: olha, eu estou falando isso aqui na minha rede porque eu não, dando a entender que não confia mais na imprensa. Eu estou falando isso aqui porque para não alterarem, para não adulterarem o que eu falei, entendeu? Está tendo uma coisa comum. Você vê agora, o presidente Lula tem um programa de rádio, tem um programa de televisão, quer ampliar isso, quer ter uma televisão própria, entendeu? Quer dizer, aqui na Bahia também. Quer dizer, a TVE hoje é uma TVE mais política do que na área de educação, entendeu? Então, o nosso poder ele foi diminuiu no sentido de que ele se estratificou e ficou sem muita força, entendeu? Quem tem um veículo mais poderoso, como tem uma emissora de rádio, por exemplo, e associada a um veículo impresso e associada a um site, aí o poder é um pouco maior. Mas nós que da independência chamada, quer dizer, que só temos o nosso veículo, esse poder é muito pequeno. Mas você acha que a imprensa, a mídia ainda representa o quarto poder, como se dizia? Ou você acha que nunca foi o quarto poder? Isso é uma conversa, não vou dizer que é uma conversa fiada, mas é uma conversa, é um dígito, né, da imprensa que, em certa época, ela tinha muita força, inclusive na política nacional. Com Carlos Lacerda, com Samuel Weiner, e aqui na Bahia também, com o Rios, com Jorge, mas isso diminuiu bastante, entendeu? Então, esse quarto poder, ele não existe. Como é que você avalia o cenário da imprensa na Bahia? Olha, houve uma mudança significativa com a chegada da imprensa online. Nós tínhamos uma imprensa e os veículos de comunicação eram de de donos, de pessoas poderosas, entendeu? Tinha o grupo à tarde, tinha o grupo do Correio da Bahia, do Antônio Carlos, você tinha o Hermano Castro, depois o Arcigói na Tribuna da Bahia, entendeu? Você tinha o Diário dos Associados, entendeu? E isso também passou para a televisão, né? Antônio Carlos, a primeira televisão Aratu era do grupo de Viana Filho, Antônio Carlos foi lá e tomou, criou a TV Bahia, quer dizer, houve uma mudança nisso tudo. E aí, quando entraram os veículos de online, houve uma mudança substancial. Quer dizer, eu, por exemplo, jamais poderia ter um veículo, eu não poderia ter um jornal, digamos, porque precisaria de investimento altíssimo para botar um jornal. Quem tinha jornal era um Falcão, o primeiro que eu trabalhei era um homem riquíssimo, entendeu? Então, quem montou à tarde? O Simões, a família Simões, o René Simões, foi ministro, foi tal. Quer dizer, hoje eu posso ter um veículo. O Raul Monteiro, que era repórter da tarde, também pode ter um veículo de comunicação. O Samuel, na época, também lançou o Bahia Notícias, entendeu? O Bocão, quer dizer, então, todas essas pessoas, elas hoje podem ter um veículo de comunicação. Houve uma democratização das comunicações. E isso se espalhou na Bahia, não só na Bahia, mas no Brasil de uma forma geral, que aqui na Bahia hoje você tem, eu não sei exatamente quantos, mas deve ter mais de 1.000 sites e blogs. Então você vê que foi uma universalização da informação muito grande. E depois entraram os radialistas, misturando o rádio com a internet, quer dizer, então houve uma, uma grande modificação. Você vê, o Varela, que faleceu recentemente, ele tinha um poder enorme na emissora de rádio, mas teve um momento que ele chegou assim: agora eu vou botar também meu site, que era também uma forma dele, independentemente, ganhar o dinheiro dele, entendeu? Então, isso aconteceu em vários, várias cidades do interior da Bahia, quase todas. Então, essa mudança
fundamental para você entender o jornalismo da Bahia, para você entender as comunicações, para você entender como é que... E o governo tenta ter algum controle, tenta, entendeu? Pegar esse pessoal, criar determinados nichos para ficar elogiando o governo, etc., etc., e que é natural. Não é diferente de nenhum governo ou outro, não. Entendeu? Então, o panorama é esse. Mas você acha que o governo tem mais dificuldade de controlar em meio a essa disseminação de sites? Em parte tem, porque fornece mídia e cobra. Fornece mídia e cobra. E as pessoas não querem perder aquela mídia, e aí só dá coisas que sejam enviadas pelo governo, só dão coisas que sejam simpáticas ao governo. E o seu livro, a continuação, você iria escrever um livro de 1991 a 2000, não vai mais sair? Olha, eu cheguei a fazer o período do Antônio Carlos e o período do Paulo Souto. Eu tenho isso relativamente pronto, faltando, é evidente, dar uns ajustes e tal. Mas eu preciso, isso está em papel, eu preciso colocar em computação, preciso ajustar alguns dados, entendeu? E, no momento, eu estou sem tempo, porque, além do site, eu faço também livros fora da política. Eu tenho vários livros. Eu também sou uma espécie de historiador de Serrinha. Eu escrevo livros sobre Serrinha, vários tipos de livros. Escrevo crônicas aqui da cidade de Salvador, entendeu? Então, hoje estou fazendo um livro sobre a cidade da Bahia, o Andarilho, quer dizer, estou mostrando o perfil da cidade, o perfil das pessoas e tal. É uma coisa que exige muito tempo, exige muito estudo, entendeu? Então, eu não estou com tempo para fazer essa continuidade, entendeu? O Antônio Carlos já faleceu, mas o Paulo Souto está vivo, o César Borges está vivo, entendeu? E esses dois aí, eu tenho um material já condensado. Mas, a partir de Wagner, eu já não tenho. Eu precisaria fazer muita coisa para estudar, para colocar no papel, fazer novas entrevistas e tal, e tal. É um trabalho muito grande, né? E eu não estou com tempo. Para a gente encerrar, Tasso, o que é que você acha que a gente tem que melhorar na cobertura da política baiana? Mas eu não gostaria de dar nenhum tipo de opinião nessa direção. Não, acho que as pessoas têm que ter senso crítico, entendeu? Você pode... Eu dou matérias que a Secretaria de Comunicação do governo me manda, tanto do Estado como da Prefeitura e até do interior também. Mas algumas eu não tenho obrigatoriedade de dar, e também posso fazer comentários em cima disso, como também posso discordar e não dar. Isso é que a pessoa precisa, não é chegar de olho fechado e colocar lá, entendeu? Isso aí é que precisa ser melhorado. Historicamente, se sabe aqui como é que funciona o sistema de rádio, entendeu? E não adianta fazer crítica porque funciona assim, dessa maneira, e paciência, entendeu? Então, mudar isso é muito difícil. Você acha que tem faltado senso crítico à imprensa baiana? Não, em parte sim, em outra parte não. Acho que tem muita gente fazendo análise crítica, entendeu? Houve uma mudança significativa com o aparecimento do Mário Kertz no rádio, entendeu? Ele mudou um pouco o estilo de rádio na Bahia, entendeu? Então, eu acho que o Levi mantém um senso crítico, entendeu? Então, tem pessoas ainda com muito senso crítico nas coberturas, entendeu? Agora, de uma forma mais ampla, isso se perdeu muito. Tasso, muito obrigado, viu, por esse bate-papo, e quero receber você aqui de novo, novamente, em outro momento, viu? Muito obrigado. Ok, meu amigo. Repórteres do Poder, o seu podcast sobre os bastidores do jornalismo político brasileiro.